E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Assunto sério. Conecta com os últimos vídeos. Apoio de Marina Lula foi bem recebido por investidores estrangeiros, diz o Padilha. Quais serão esses investidores estrangeiros? George Soros, a turma da BlackRock, da Vanguard, State Street, os grandes fundos de investimentos internacionais que tentam avançar com agendas, né, impor agendas aí via controle do mercado. A agenda ambiental, diz o Padilha, Alexandre Padilha, é o homem do Lula que roda o mercado financeiro, teve com benchimol da XP algumas vezes. Tem sido uma das principais no diálogo que mantém com empresários e investidores de outros países. Bolsonaro fala em Brasil, fala em soberania. O PT está falando em investidores estrangeiros. Abre aspas, o anúncio da Marina nesta semana reforçou o sentimento entre todos eles. Eles enxergam o ato de apoio da Marina como a confirmação de que Lula vai ter uma agenda ambiental forte. Afirmou o petista a jornalistas durante ato de campanha do ex-presidente em São Paulo. Mais cedo, o Padilha havia se reunido com representantes de um fundo de investimento britânico. O The Guardian é britânico. Durante a tarde do mesmo dia, terá uma reunião com investidores comunas, aquele país vermelhinho. E aí essa notícia, ela tem total conexão com o que a gente comentou no vídeo de anteontem. Creio que foi de anteontem. Em jantar com empresários, Marina diz que a bancada de deputados ligados a Lula tem que aumentar. E tava lá Marina com, você vê, né, uma executiva do mercado financeiro, que deve conhecer investidores internacionais, estava com a Marina, estava o Boulos, estava o Paulo Teixeira, estava o Orlando Silva. Aí falava, a lista de 60 convidados para o jantar refletiu os tempos da nova polarização. E é quem estava falando, né? A turminha woke. Turminha woke americana, europeia, comuna, esses empresários liberais progressistas, alguns até mais comum na mesma raiz, outros menos, mas todos conectados por uma agenda de poder e controle. Olha os frutos. O Alexandre Padilha está de sorriso, né? De um lado a outro. O que é que essa gente quer com o Brasil? E aí, olha só. Ainda o tema ambiental. Restrições ambientais podem atingir cerca de 80% das exportações agrícolas do Brasil para a Europa. Isso é por causa dessa nova lei, né? Essa nova proposta dos europeus, a due diligence, a gente comentou muito no vídeo de ontem. O Brasil exportou 36,5 bilhões de dólares no total para a União Europeia no ano passado, dos quais 17,9 bilhões foram de produtos agropecuários. Aí o Luiz Paulo fala, inversão. Quem deve ficar preocupado são os países que compõem o bloco europeu, pois terão que achar outro mercado para comprar alimentos com oferta e preço suficientemente bons. A produção brasileira será absorvida por outros países. Assim, eu espero. Mas, volto a falar, pessoal, olha como esse tema vem avançando, como vai sendo um tema prioritário, como vai ser tema de discussão. O Padilha, ele inclusive está sendo cotado para assumir o Ministério da Economia do governo Lula, caso o Lula for eleito. Então não é um cara qualquer, é um cara de diálogo. É a pauta que conecta Lula a setores internacionais. É o meio ambiente, é a agenda verde, a agenda SG. Turminha woke, todo mundo junto. Sobre essa situação, gostaria de falar para vocês e agradecer a vocês. Hoje, 6 da tarde, vai ter uma live aí, vou poder participar com a Cris. A Cris é uma pecuarista, pessoa aí do agro, pessoa grande dentro do agro. Você vê ali embaixo, ó, presidente de Câmara Pecuária de Agricultura de São Paulo, coordenadora do agro e faz parte de vários conselhos, né? A gente vai falar o patriotismo de ser um brasileiro, mas eu quero falar de várias coisas, né? Aqui alguns grupos que ela faz parte, ó, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Associação Comercial de São Paulo, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura. Ou seja, graças a vocês, todo o engajamento que vocês vêm dando, etc., a gente vai ter a oportunidade de levar vários assuntos que a gente comenta em vídeo. Vou fazer questão de bater em várias teclas de assuntos ligados ao agro, porque você vê, ó, olha a quantidade de locais
que a Cris consegue sentar, ter voz. Pô, eu acho que a gente está defendendo algumas pautas que são importantíssimas para o nosso país. É importante nós defendermos a nossa soberania nacional, colocar o Brasil em primeiro lugar, mostrar realmente o que está acontecendo no agronegócio, que é muito longe, essas histórias que o agricultor é isso, que o agricultor é aquilo outro, que é o desmatamento, cara, não tem nada disso. Tem nada disso. O que eles querem fazer é algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente vai lá tentar levar a informação à frente. Eu, assim, poder contribuir o mínimo que seja, né? Levar ideias que a gente possa agrupar. Tive a oportunidade de conversar com a Cris também. Ela me contando até como é que funciona hoje em dia algumas coisas em termos legislativos no que diz respeito ao agro. Ela tá me falando da FPA, que é a Frente Parlamentar do Agro. Lá em Brasília, né, tem várias comissões, frentes parlamentares diferentes. Uma das mais fortes em Brasília é a FPA. Inclusive é uma comissão que tem uma casa, né, uma grande mansão. Você vai lá, deve rolar, né, confusões adoidadas. Tudo diz que passa por lá, qualquer ideia, qualquer coisa. Poder conversar com pessoas que têm acesso a esse e-mail pra gente falar, cara, coloca o Brasil em primeiro lugar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha o que estão acontecendo. Então, só tenho a agradecer. Ela vai fazer lá no Instagram dela. Eu vou dar um jeito de salvar essa live depois, porque eu sei que nem todo mundo assiste no Instagram. Devo colocar no canal do Quinto Elemento. O link tá sempre aqui na descrição. Mas tentarei levar todos esses assuntos que nós comentamos. Ainda sobre o agro, mas já falando de dinheiro, para conectar com notícias positivas, saiu esse levantamento aqui feito pela Nexo, que é o seguinte, ó, maiores doadores das eleições de 2022. Hermílio de Moraes, aí tem as cores, né? Amarelo, doação para MDB. Azul, PL, rosinha, o PT. Né? O Hermílio gosta muito do MDB. Já o Salim Matar, majoritariamente dono pessoal do Novo, que não tem muita diferença para mim da turma do PT, principalmente na agenda ambiental. Verde ali, PL, e tem um tiquinho ali meio, sei lá, tem um pouquinho ali no MDB e tem outros. Tem um cara que eu não sei quem é, esse LinkedIn, mas você vê ali, ó, o cara da Grendene. Várias pessoas, outros, né, e o PT. Esse outro eu tenho certeza que deve ser do PSOL. PSOL, PSB, só turma da esquerda. Mas você pega ali, ó, os irmãos Moreira Salles, etc. Agora, os únicos que doaram especificamente para a campanha de Bolsonaro, não foi partido, mas para a campanha de Bolsonaro, Oscar Servi, produtor rural, e o Odílio Balbinotti, também um produtor rural. Será que isso aqui também, a gente comentou, né? Não é uma das razões deles quererem avançar tanto com essa agenda ambiental que vai criar dificuldades para os produtores? O agro em todo o país, né? As pessoas do interior em geral são mais conservadoras, são mais à direita. Será que é por isso? Será que essa aqui também é uma das razões? Fica aí de reflexão. E aí vamos falar de algumas notícias positivas. E vejam só. PIB das 20 maiores economias do mundo encolhe 0,4% no segundo trimestre. Isso é positivo? Não. O positivo é a gente ver que o PIB brasileiro avança 1,2% no segundo trimestre em sua quarta alta seguida. Não é apenas uma notícia boa, é uma notícia boa em meio a um cataclisma internacional. Cataclisma. O mundo está caindo e o Brasil vem se segurando, vem se mantendo forte. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado a toda a sua equipe. IFI eleva de 2% para 2,6% projeção para avanço do PIB em 2022. Mais uma instituição financeira revisou o PIB brasileiro para cima. E ainda fala o seguinte, ó, a instituição aponta que, mesmo com os efeitos negativos da Selic, que foi um problema mais recente aí que teve, mesmo com esse problema, os dados do segundo trimestre e o impacto sobre a renda disponível das medidas de estímulo fiscal sustentam essas perspectivas. Mesmo com alguns problemas, a gente tem certeza que o Brasil ainda vai surpreender. Ainda vai surpreender. Revisa e revisa. O Rafael Babu, em final de julho, tinha dito o seguinte, ó, o preço do etanol já está derretendo no Brasil. Puxará a gasolina mais para baixo também. Guedes colocou todo mundo para brigar. Liberalismo é triste. Aí tá lá, ó. Após forte queda de preço, mercado de etanol entra em novo normal.
Hidratado recupera competitividade em relação à gasolina e vendas tendem a crescer. O pessoal teve que baixar o preço. Baixa o preço, baixa o preço. As coisas estão melhorando. Os preços no Brasil estão abaixando. Empregos estão sendo gerados. O Brasil vai dar certo. Isso aqui é uma notícia positiva. Gente, isso aqui não tem como não comentar. Depois de todos esses anos, a gente comentando da turma da mamataria, turma do Maynard. Chegou o dia, primeiro, o ano onde o Maynard deu tchau, é hora de dar tchau, e o seu sócio, o Mário Sabino, se despediu dos editoriais do Antagonista e da revista Cruzoé. Porque agora o Mário Sabino vai cuidar da sucursal do Metrópolis do estado de São Paulo. Eu quero ver o que é que Moro vai falar sobre o Luiz Estevão. Quero ver o que o Moro vai falar sobre isso. Pena que eu acho que no final do dia, né, o Cláudio Dantas só recebeu a parte dele quando o Antagonista acabou, né? No fim do tempo, o Maynard e o Mário Sabino enganaram o Cláudio Dantas. Coitado não. O Dantas agora até podcast já inventou. Lançou ontem, primeiro episódio do podcast com a Soraya Tronic. Tá dando luzes no cabelo, né? O Dantas realmente tá mudado. O ator te diz, e o Sabino, que vai comandar economia e negócios para... É o Sabino que vai comandar economia e negócios para Luiz Estevão? Vai cobrir Álvares e Marçal? Virou especialista em boletagem? Entenda. Ai. E vamos falar de um assunto que rendeu e muito no dia de ontem. E aqui tem muita coisa mesmo pra gente falar. Falar de eleição, falar do pós-eleição. A gente já tinha comentado no vídeo ontem, de forma rápida. Eu acho impossível vocês não estarem sabendo o que aconteceu, né, lá no debate. O deputado, que é candidato, chamou mais atenção do que os debatedores, né? Ele roubou a cena. E aí, no meio de tantas desavenças, né, opiniões divergentes nas redes sociais, eu selecionei algumas para trazer para vocês. Também tem as minhas, que eu quero pontuar aqui independente da galera. Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente realmente precisa destacar e mostrar também como foi algumas coisas, né, algumas repercussões que nós tivemos ao longo do dia de ontem. Quero começar aqui com o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que esse aqui, ninguém vai me falar que, sei lá, nada. É o filho do presidente da República. Acho que ele tem alguma moral para falar de alguns assuntos. E ele fala o seguinte: o que ocorreu ontem, após o debate dos candidatos ao governo de São Paulo, é lamentável por muitos motivos. Em primeiro lugar, uma justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho, sem que ela tenha dado qualquer motivo para isso. Em segundo lugar, já passou da hora de entendermos que, quando somos eleitos para o Congresso, né, para o Legislativo de um Estado, não podemos agir como se estivéssemos na internet, já que nossas atitudes têm consequências para os nossos aliados e para nossos eleitores. Não é a primeira vez que um político toma uma decisão, tem uma iniciativa que gera repercussão e repercussão negativa. Não é a primeira vez. Ninguém constrói nada sozinho na política. E essas atitudes inconsequentes, visando os holofotes e a autopromoção, além de erradas em si mesmas, podem pôr a perder um trabalho de meses, reforçar estereótipos e trazer prejuízos para todo um grupo político. Grupo, política, é grupo. A pessoa sozinha não faz nada. Neste caso, né, o grupo político é a direita. Se havia algo a ser questionado, com certeza, aquele não era o local nem o momento mais adequado. Até porque, como parlamentar, temos meios para questionar. Tem a caneta, exigir documentos e fazer uma fiscalização eficaz, capaz de sanar qualquer dúvida, sem lacradas ou mitadas. Diante disso, reitero que lamento o ocorrido de ontem e considero esse tipo de constrangimento gratuito injustificável. Também peço a todos que observem quem sabe trabalhar em equipe, se dedicar a um projeto maior do que si próprio e buscar resultados sem fazer muito barulho. Gente, o deputado, ele queria saber sobre o contrato da Vera Magalhães. Esse é um assunto de 2 anos atrás. Não tem nenhuma informação nova. Vocês aí, espero que não seja uma pai de vocês, mas tiveram alguns comentários na falando o seguinte: mas tem que desmascarar a mídia, tem que mostrar, tem que fazer isso. Pra quê? Mostrar pra quem? Pro convertido?
por convertido. Estamos a 17 dias da campanha eleitoral, assim, da eleição, e vai mostrar pra quem? Será mesmo que as pessoas já não sabem quem é a Vera Magalhães? Vai mudar muita coisa? Requentar uma história de 2 anos? Vai realmente ajudar? Eu achei interessante essa matéria aqui, porque a Folha de São Paulo teve um mínimo de honestidade para relembrar que o envolvido e o Eduardo Bolsonaro, eles já tinham rompido publicamente em junho do ano passado. Estamos falando, inclusive, de um patatista, da turma do Weintraub. E aí, olha só. O Demagogia, em poucas palavras, em pouquíssimas palavras, fala o seguinte, ó. Independente de quem bateu e apanhou, a confusão tirou o foco do ótimo desempenho do Tarcísio no debate. Este é o ponto. Ah, mas ele não atacou. Tá, gente. A gente sabe que ele não atacou. Mas tirou o foco. Tirou o foco do que importa. Estamos a 17 dias da eleição. Tirou o foco. A imprensa ia falar sobre o debate, sobre os deslizes do Haddad, sobre como o Tarcísio, o que ele falou, deixou de falar. Mas não, olha qual foi o assunto. Ainda jogaram o Bolsonaro no meio. Acompanhante não tem que aparecer e querer protagonismo. Quem ganhou nisso foi Haddad e Rodrigo Garcia, que foram desastrosos ontem e ninguém vai lembrar. Não foi assunto as capelas do Haddad. E aí você vê, ó, em números. Google mostra como o ataque de deputado a jornalista atingiu Tarcísio. A plataforma do Google registrou crescimento de 500% nas menções ao caso relacionadas à busca com o nome do Tarcísio. O Tarcísio que está buscando outros eleitorados. Que, inclusive, o Tarcísio converter votos é converter voto para Bolsonaro. Que dificilmente o cara vai votar em Tarcísio e no Lula. Rodrigo Garcia relembra vídeo de Tarcísio com o deputado bolsonarista que atacou a jornalista Vera Magalhães. Será que realmente, assim, tem como duvidar que o Haddad e o Rodrigo Garcia não tiraram vantagem do ocorrido? Mas tem que dizer, não, mas tem que mostrar, temos que bater forte, falar duro, falar grosso. Tem quanto tempo que eu tô falando? Eu não sou dessa turma do falar duro. Quer me chamar de covarde? Chama aí. E eu acho que eu vim acertando, né? Que esse tipo de posicionamento não tem a tendência de dar errada. Tem uma tendência de dar errado. Não é a primeira vez que isso acontece. O Vanguardian fala o seguinte, ó. Ao longo de 4 anos, o governo, tá falando de Bolsonaro, trabalhou em mais de 70 medidas voltadas à mulher. E a imprensa tá batendo em Bolsonaro na questão da mulher, tá assim, tentando criar o caos. O caos. O que a mídia repercute hoje não condiz com a atuação do governo Bolsonaro. O momento é importante e necessita de menos lacração woke. Eu até gostei. Olha pro Vanguardian. Olha essas 3 matérias. Para falar sobre outra coisa. Diante dessa treta, tivemos posicionamentos diferentes dentro da direita. Olha o que foi veiculado na imprensa. E tenta pensar não com sua mente que conhece Bolsonaro, que acompanha ele, que sabe como a mídia é suja. Tenta pensar nisso daqui com o eleitor do centro, o isentão. O cara que, sei lá, vota no Ciro Gomes no primeiro turno e no segundo turno vai votar em Bolsonaro. O eleitor da Simone Tebet. Pensa ele o seguinte: reações a ataque contra Vera Magalhães racham redes bolsonaristas. Perfis mais radicais defendem deputado que intimidou jornalista e reclamam de Tarcísio e Eduardo Bolsonaro por condenar os insultos. Apoiadores de Bolsonaro criticam Tarcísio por condenar ataque de deputada Vera Magalhães. Desculpa de Tarcísio a jornalista reacendeu racha com bolsonaristas raiz. Vários influenciadores, perfis gigantes. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso acontece em outros momentos, né? Tem gente que falou, o tarde de Bolsonaro acabou, é game over, não faça isso, não faça aquilo outro, não fale mais comigo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu realmente, assim, todo dia eu fico pensando, cara, a quantidade de pessoas que gastam 1 hora do dia delas pra me ouvir, eu tenho que ter um mínimo de responsabilidade na hora que, ó, eu ligar esse microfone e na hora que eu abrir o meu Twitter, que eu abrir meu Instagram, porque o que eu fizer pode trazer repercussão negativa pra muita gente. Eu não posso pegar o que vocês me dão e fazer isso daqui. Me perdoa. Eu não quero nunca ser motivo de discórdia.
Pra quem ainda até não entendeu, olha a Mônica Bergamo. Uma das diversões hoje é ver influencers bolsonaristas xingando o Tarcísio por condenar a agressão a Vera Magalhães. Será que isso aqui pega bem para a imagem do Tarcísio a 17 dias da eleição? Eu já falei em vídeo várias vezes que eu tenho inúmeras coisas do Tarcísio. Já falei em vídeo. Já falei do Kassab. Já falei de algumas escolhas que ele fez. Não, já falei que eu não acho o Tarcísio um conservador. Mas eu tô aqui, ó, na Austrália, que faz parte do planeta chamado Terra. Eu estou na realidade. E a realidade é Tarcísio e Haddad. Tarcísio e Haddad. Ah, eu sei, o Tarcísio não é perfeito não, irmão. Mas eu não quero o Haddad de jeito nenhum. Não conta comigo pra eleger o PT pra nenhum cargo. Nenhum. Zero. 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 Mas zero. 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 Até se, sei lá, o Tarcísio falasse mal de Bolsonaro amanhã. Não, ele criticasse, sei lá, Bolsonaro fez alguma coisa, na velha ele criticou, eu ainda vou apoiar o Tarcísio, porque o Haddad de jeito nenhum. Eu não conta comigo pra ajudar um petista. Não conta comigo pra isso. Não. Tô de boa. Tá ligado? Se aí acabar a eleição, aí a gente pode conversar, a gente pode fazer outra coisa. Estamos a 17 dias. É um período diferente. Ah, mas não pode criticar. Estamos a 17 dias das eleições. As pessoas não conseguem pensar nisso. Em momento... Ó, até a Mônica Bergamo, gente, consegue pontuar. Estamos em um momento crítico da campanha. E com o pai rejeitado pela maioria das mulheres, Eduardo Bolsonaro também condenou o que aconteceu. Mas sobre ele, alguns influenciadores estão calados, né? Algumas pessoas não criticaram Eduardo Bolsonaro. 17 dias. A Tsuki, com sua sabedoria oriental, falou o seguinte, ó. É incrível como os mesmos de sempre do acabou, já era, são os mesmos. Mas eu que sou chata. Sou mesmo. Quando eu defendo e gosto de alguém é pra valer. E uma dessas poucas pessoas hoje em dia é Bolsonaro. Tá pontuando aí a galera, né? Que fica lá na rede social. Ah, porque é isso, aquilo. A gente falando, eu não vou votar mais no Tarcísio. Eu vou ter que votar na Haddad, é? Ah, porque eu não gostei do jeito que o Tarcísio fez. Eu não gostei que ele pediu desculpa para Magalhães. Ele se vendeu. É um tucano petit. E eu vou votar na Haddad, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O que vocês têm na cabeça? Se eu vou me decepcionar, só o tempo dirá. Até lá, qualquer um que tentar atrapalhar esse homem não terá minha simpatia e muito menos minha confiança. Não entre no meio do caminho de Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Não vire meu inimigo. Não atrapalhe Bolsonaro. Eu não vou nem ficar... Eu falei, não, se você entrar no meio comigo, você virou meu inimigo. Não, você virou meu inimigo. Tá, Bolsonaro, que você atrapalhou. Eu não gosto de você. Não gosto. E aí, minhas ponderações, já falei muita coisa. Em primeiro lugar, é óbvio, mas tem que repetir. O mundo é injusto. Sim, o mundo é injusto. O mundo é injusto. Por que eu tô falando isso? O deputado ele não agrediu a Vera Magalhães. Sim, eu sei. Ah, o que a imprensa tá fazendo errado. Sim, eu sei. Essa é a realidade. Vocês não estão vendo o que tá acontecendo desde 2019? Na verdade, vocês não estão vendo o que tá acontecendo contra Bolsonaro desde 2016, que a imprensa mente sobre ele todos os dias. Vamos encarar a realidade? Vamos encarar a realidade que a imprensa é baixa, que ela vai usar qualquer situação para tirar proveito? O mundo é injusto. O mundo é injusto. É assim que as coisas são. Infelizmente, o mundo é injusto. Não é do jeito que a gente quer. Segundo, realidade versus teoria. A partir do momento que a gente sabe que o mundo é injusto, vamos lidar com a realidade. Qual é a realidade? A imprensa, ela vai distorcer. Sempre que possível, ela vai distorcer. Não adianta a gente querer vir apenas com a teoria bonita, sensacional, porque a realidade se impõe. Sempre vai se impor. E quando você olha o resultado real, não o teórico, o real, não foi bom o que aconteceu. Decepção versus decisão. Tem a gente que... Estou decepcionado com o Tarcísio? Estou decepcionado? Isso aqui... Tá, vai fazer o quê? Votar no Haddad? Vai apoiar o Haddad? Vai deixar de apoiar o candidato de Bolsonaro no maior colégio eleitoral do país, que o crescimento do Tarcísio significa um crescimento de Bolsonaro? Onde as pessoas estão com a cabeça? Onde as pessoas estão com a cabeça? Onde está a maturidade? Olha o poder que um governador tem. Olha o que o João Dória fez durante a pandemia. Pelo amor de Deus. Volto a falar, estamos a 17 dias das eleições. A importância, assim, qual era a importância desse fato, do contrato? Um assunto de 2 anos, não muda nada. Todo mundo sabe quem é Vera Magalhães, ela não é candidata. Todo mundo sabe que ela apoia o Lula, e daí? Não vai mudar. Botei aqui caso Bolsonaro.
eu vi algumas pessoas comentando o seguinte: mas Bolsonaro pode falar da Vera Magalhães? Por que o cara não pode? Porque é diferente. Bolsonaro não foi até a Vera Magalhães encher o saco dela, pegar o telefone, começar a falar isso, falar aquilo outro, requentar um assunto passado. Bolsonaro, quando ele responde a Vera Magalhães no debate, ele responde a ela. Ela faz uma pergunta pra ele e ele responde na lata. Ali, é na hora, é do momento. Então foi assim, ó. Foi aquela réplica dura, foi isso. Ele não foi lá, ela tava sentada, ele foi lá, ligou a câmera. Não foi isso que aconteceu. Então é diferente. Não tenta igualar os casos, porque não são iguais. E por fim, cada um no seu quadrado. Eu realmente, assim, eu gostaria que as pessoas entendessem que cada pessoa tem, sabe, um papel diferente. E eu realmente queria que as pessoas... Claro, você tem que... Às vezes tem uma pessoa com... Se você já tem um perfil com 5 mil, com 10 mil seguidores, com 1.000 seguidores, cara, você já fala com muitas pessoas. Quanto maior o seu perfil, mais responsabilidade você deve ter. Independente que você não tenha um canal no YouTube, que não tenha nada, gente, tentem pensar de forma um pouco mais responsável, tendo um certo plano de ação. Para avançar aqui nesse tema, deixei esse comentário aqui por fim, porque fala também do pós-eleição. O clã levantou um tema importantíssimo. Isso daqui é um exemplo da realidade, que ilustra bem um episódio, assim, foi extremamente similar. Ele fala o seguinte, ó: eu lembro quando vencemos o pleito da Câmara dos Deputados, derrubamos o Maia e toda a sua trupe. Isso foi em fevereiro de 2021, foi comemoração, falou, agora vai. Agora os projetos para o Brasil avançar, eles vão para frente. Não tem mais o Maia atrapalhando, foi festa. Era a esquerda cabisbaixa, Bolsonaro crescendo, assim, tava indo tudo muito bem. O primeiro ato do Lira na época foi revogar, né, alguns atos do Maia que dava vantagem para esquerdistas. O próximo passo era repartir as comissões. E aí tava todo mundo feliz. A Bia ia pegar a CCJ, a Zambelli ia pegar outra comissão, né? O pessoal do PL ia pegar 4 comissões, Major Bitturuta também. Isso ia ser sensacional. Tava tudo indo bem. A CPMI das fake news tava desmoralizada, algumas coisas também, ninguém mais falava muita coisa. Tudo indicava que Bolsonaro finalmente ia governar. E aí um deputado resolveu lacrar. Gravou um vídeo. E a Câmara que mostrava assim, não, agora a gente vai começar a votar os projetos para destravar o país. Começou a se debruçar para outro tema. Tomou conta do judiciário. Do judiciário. E a votação disso, votação aquilo, votação aquilo outro. E aí ficava, mas o que está acontecendo é justo, é justo. Mas é a realidade, o mundo é injusto. E como o Eduardo Bolsonaro falou, quando você se elege para um cargo no Congresso, deputado, etc., quando você tem uma caneta, né, que não é a caneta, a BIC diferenciada, você tem que se comportar de acordo com o cargo. Tudo foi praticamente por água abaixo. E os 2 anos seguintes foi uma crise com o judiciário. Entendam, muitos pagam pela tolice de poucos. Muitos projetos excelentes estão soterrados nos gabinetes dos ministros porque foram lacrar, né, com os caras, não tiveram força para brancar e no final das contas sobra para Bolsonaro, né, pagar a conta e tentar resolver. Não pode ser moleque. É pior que ser deputeg. E o Clã termina falando o seguinte: vou dizer uma coisa a vocês, queridos tios e tias do Zap, quem eu respeito. Os executivos e legislativos que vierem da eleição deste ano poderão decidir em qual grau a intensidade da Agenda 2030 vai ser aplicada no Brasil. É muito importante vocês entenderem o que está em jogo no Brasil. É muito, muito importante que o seu voto seja mais racional do que emocional. Há no direito internacional uma tese de direitos coletivos internacionais, que é uma nova onda do momento. Bons legisladores e executores são essenciais para lidarmos com a demanda que se impõe. Precisamos de gente que, obviamente, seja pró-Bolsonaro, mas que saibam trabalhar em equipe, saibam pensar. Tem deputado que aparece um tema, ele aborda esse tema de forma pública, de uma forma tão caricata, tão absurda, que ele perde apoio no legislativo porque a imprensa vê aquele material rico, fala, nossa, entregou de bandeja. Aí a imprensa pega o que ele faz, começa a distorcer tudo, cria aquele caos e fala assim, ó, se você vota do mesmo jeito que esse deputado vota, você é um democrata. Você é um golpista. Você é isso, você é aquilo outro. E aí começa a afugentar, né? E começa a afugentar o apoio. Lembre de uma pauta, que é uma PEC, que tem tudo a ver com as eleições, que já foi aprovada no Brasil no passado. E olha como
a imprensa, não sozinha, óbvio, conseguiu criar uma confusão tão grande que eu nem falo do que a gente tá falando, pra não gerar problema. Virou um assunto assim que não comente, que vai dar ruim. Então, às vezes, o trabalho tá, né, entregar o resultado. Fazer uma denúncia aqui, mas coisas coerentes, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no time certo. A direita precisa amadurecer muito. Já passaram alguns anos. Não estamos mais em 2018, não estamos mais em 2013, 2014, 2015. Não, estamos aqui em 2023. A esquerda, e principalmente essa esquerda que está vindo aí, não é uma esquerda qualquer. Enquanto o deputado do Centrão é um cara meio pragmático, né? Não tem uma agenda definida, a turma da esquerda que está vindo agora é a da Marina, que está em conversa com investidores internacionais. É a turma que tem conexão direta com os parlamentares europeus. É a turma que tem conexão direta com os parlamentares americanos. É a turma que tem um vasto arcabouço jurídico, né, por detrás dele, de retaguarda, que vem com tudo. Você vê a força que um Randolph tem. Precisamos mais do que nunca. Cara, quem que a gente vai colocar lá? É o cara porque ele entende um pouco de política, ele sabe o que ele está falando? Deixa aí, né? Reflexão. Eu acho que vale muito a pena em discutir. Até 3 dias seguidos a gente tá discutindo isso daí, né? Mas acho que é bom. A gente vai trazendo mais elementos, né? E aumentando o pensamento, né? Criando essa metanarrativa em torno do tema. Enfim. Fico por aqui. Vá lá no Telegram. Pega os vídeos do Lula. Lembra de trazer aquele votinho maroto para Bolsonaro. Conversar com o seu amigo que ainda tá indeciso. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo. Abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.